Jornalista da Jovem Pan tenta encurralar deputado Rogério Correia com perguntas sobre Lulinha e leva uma verdadeira lapada. Por essa, nem eu esperava. Hoje a gente ia, inclusive, comentar na reunião da CPMI, mas infelizmente foi desmarcada por um mal-estar do relator. Podia ter nomeado um relator ad hoc e nós fazemos essa reunião porque ela é importante. Inclusive, hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zetel, pastor Zetel da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcário, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo depois de muitos meses que nós solicitamos. Zetel foi preso e agora nós estamos vendo como que escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master. Deputado, o senhor avalia que vocês vão conseguir investigar os próprios colegas? Vocês vão conseguir avançar nessas investigações agora, após algumas menções a senador, a deputado? Olha, eu tenho dúvidas disso por causa do presidente e do relator. Eles são bolsonaristas. Os 2 estavam na lista, eu chamo de lista da Papudinho. São os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. A Clava Forte Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão Viana. Ele não coloca para votar, a gente já está chamando de Lava Forte Bank, porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas, e nós temos já denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master, ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator a gente tenha condições de avançar, porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado, agora com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. O desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas, durante o governo Bolsonaro isso foi inflando, e tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo do presidente Lula, recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro, tanto dentro do Banco Central e assim por diante. Agora, deputado, assim... Daniel Vorcário vir para a CPMI do INSS, o próprio deputado Duarte Júnior falou dessa possibilidade, que há essa vontade de vocês de trazer Daniel Vorcário. Isso se permanece? Como vocês estão pensando em fazer isso e como esse convite deve acontecer? Vorcário está aprovado. Zetel nós íamos aprovar hoje. Então, nós vamos manter essa linha. Preciso aprovar o Zetel para a vinda dele, trazer Zetel, Vorcário e quebrar o sigilo da Igreja da Lagoinha e do Lava Forte Bank. Isso para a gente é essencial porque vai mostrar um fluxo muito grande de lavagem de dinheiro desse esquema. Agora, deputado, falando a respeito do Lulinha, o senhor disse que tem denúncias de parlamentares da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulinha estaria recebendo dinheiro do careca do INSS. Isso também não é importante ser investigado? Só complementando a pergunta dele, o Portal Metrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja sim a quebra de sigilo do filho do presidente. Foi quebrado, o Metrópole deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulinha. A própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados,
dados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar ao presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebrar da Clava Forte Bank quando tem lavagem de dinheiro real? Isso o presidente e o relator escondem. Eles querem esconder a culpa do bolsonarismo do Banco Master, que virou Bolsomassa, com as prisões de outros. Ficou claro. Essa reunião não foi hoje à toa desmarcada. Podia ter um relator ad hoc. Por que o presidente desmarcou essa reunião? Porque eles foram desmascarados. É óbvio, pessoal, que tudo isso que aconteceu veio gestado no governo Bolsonaro. Como foi gestado no governo Bolsonaro o golpe. Eu fui da CPMI do golpe. É impressionante a cara de pau dos bolsonaristas. Eles falavam que a culpa do golpe foi do Lula, porque o Lula não reprimiu direito no dia 8. Como se não existisse um passado de tentativa de golpe que levou o Bolsonaro a papudinha. Agora, na CPMI, eles fazem a mesma coisa. A culpa é do governo Lula porque apareceu agora corrupção do desconto associativo do INSS. Aí nós vamos ver quem começou com isso. Tudo no governo Bolsonaro. Está sendo resolvido agora. Ou seja, a gente resolve os problemas do passado e eles querem colocar a culpa no presente. A mesma coisa é o Banco Master. O Banco Master foi gestado lá. Agora está claro nos documentos do Mendonça, da Polícia Federal. Por isso desmarcaram essa reunião de hoje, vamos ser sinceros. Olha só o que aconteceu nessa entrevista do deputado Rogério Correia, porque foi uma daquelas situações em que a tentativa de criar narrativa simplesmente não colou. Durante uma conversa com jornalistas da Jovem Pan, o deputado estava explicando o que está acontecendo na CPI, que investiga o escândalo ligado ao INSS e ao Banco Master. E o ponto principal era justamente o cancelamento inesperado da sessão da comissão, que iria analisar quebras de sigilo de pessoas ligadas ao caso. Segundo ele, a reunião foi desmarcada logo quando as investigações começavam a chegar perto de figuras importantes do bolsonarismo. E aí, claro, começou a polêmica. Rogério Correia explicou que havia requerimentos importantes na pauta, incluindo pedidos de quebra de sigilo de pessoas ligadas ao entorno político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a investigação estava prestes a avançar para entender o fluxo de dinheiro e possíveis irregularidades envolvendo bancos, igrejas e aliados políticos. Mas, de repente, a reunião foi cancelada sob a justificativa de um mal-estar do relator, mesmo existindo a possibilidade de nomear um relator substituto. Para o deputado, isso levanta uma suspeita clara, tentativa de segurar o avanço das investigações. Só que o momento mais curioso veio quando os jornalistas tentaram mudar completamente o foco da conversa. Em vez de falar das investigações em andamento, eles puxaram o assunto para o Lulinha, filho do presidente Lula, citando uma movimentação financeira divulgada na imprensa. E foi aí que Rogério Correia respondeu de forma direta. Ele lembrou que a própria reportagem mencionada diz que não há ligação daquele dinheiro com o esquema investigado. Segundo o deputado, a movimentação vem das empresas do próprio Lulinha, algo comum para quem atua como empresário.